China alerta Estados Unidos e defende Maduro. O anúncio partiu de Pequim em um tom firme, calculado e com uma mensagem que reverberou em todas as capitais do mundo. A China não aceitará intimidações contra a Venezuela, nem permitirá que Washington transforme a América Latina em seu quintal, como fez ao longo de todo o século passado. Esse alerta, embora pareça mais uma nota diplomática, carrega dentro de si camadas de geopolítica, economia e história que não podem ser ignoradas. Pois o que está em jogo não é apenas o destino de Nicolás Maduro ou a estabilidade de Caracas, mas sim a soberania energética e política de toda a região. A China, ao defender Maduro publicamente, envia dois recados claros. Primeiro, que considera a Venezuela uma peça central na arquitetura da nova ordem multipolar. Segundo, que está disposta a proteger os seus interesses estratégicos no petróleo venezuelano com todo o peso de sua diplomacia e de sua economia. Para entender a gravidade desse gesto, é preciso voltar às décadas de intervenções americanas na América Latina, onde presidentes foram derrubados, governos populares foram estrangulados e povos inteiros ficaram reféns de sanções, bloqueios e miséria planejada. Hoje, quando Pequim ergue a voz, não é apenas por Caracas, mas por todos aqueles que historicamente foram esmagados pelo imperialismo. O petróleo, que foi usado tantas vezes como arma de dominação, aparece novamente no centro do tabuleiro, mas desta vez a dinâmica é outra. Não é mais Washington quem dita sozinho as regras. É a China que desafia, que impõe limites, que mostra ao mundo que a era da submissão está chegando ao fim. Esse gesto chinês de defender abertamente Maduro é também um gesto de defesa do Sul global, um aviso de que não se pode mais tratar a América Latina como terra de saque e de exploração. Ao mesmo tempo, é uma jogada calculada. A Venezuela, com suas reservas gigantescas, é a chave para equilibrar a balança energética mundial. E se o Ocidente tenta estrangular Caracas, Pequim abre os cofres, oferece tecnologia, financiamento e garantias de proteção política. Isso significa que, a cada palavra do governo chinês, não é apenas a Venezuela que se fortalece, mas todos os países que ousam resistir à chantagem do dólar e às ameaças militares. Por isso, o alerta da China não pode ser lido como uma declaração isolada. É a prova de que o mundo já não aceita mais um único centro de poder, é a evidência de que um novo eixo está nascendo, e nele a América Latina pode deixar de ser colônia para se tornar protagonista. O alerta chinês ecoa além da Venezuela. Ele chega inevitavelmente ao Brasil. Quando Pequim ergue a voz contra os Estados Unidos, defendendo Maduro, o recado não é apenas para Caracas, é também para Brasília. O Brasil, sob a liderança de Lula, se encontra em uma encruzilhada decisiva, ou se curva às pressões do Ocidente, aceitando compromissos que limitam sua autonomia, ou se posiciona como parte ativa do eixo que está redesenhando o tabuleiro mundial. O gesto da China, ao colocar seu peso em defesa de Maduro, dá um sinal de segurança a todos os países do Sul global que ousam resistir. Não estão mais sozinhos. Para o Brasil, isso significa algo imenso. Pela primeira vez em décadas, o país vê uma potência global disposta a se contrapor diretamente a Washington e Bruxelas, oferecendo alternativas econômicas e políticas reais. É nesse contexto que o BRICS se torna mais do que um grupo econômico. É um espaço de resistência, de proteção mútua, de afirmação de soberania. Quando Lula defende o multilateralismo e insiste que o Brasil não aceitará ser mero coadjuvante, ele sabe que há respaldo. A voz da China, o apoio da Rússia, a energia da Índia e a presença estratégica da África do Sul. O alerta contra os Estados Unidos é também uma garantia de que, se amanhã o Brasil for alvo de chantagens ou campanhas de desestabilização por ousar explorar seu petróleo, proteger sua Amazônia ou firmar acordos sem aval ocidental, haverá uma rede de apoio pronta a responder. Esse é o ponto central. O mundo mudou e o Brasil pode escolher se quer continuar prisioneiro de uma ordem que sempre o subestimou ou se deseja caminhar ao lado de nações que acreditam no equilíbrio do poder. A defesa da China a Maduro é, em última instância, uma defesa ao direito de qualquer país latino-americano de escolher seu caminho sem medo de ser esmagado. Para o povo brasileiro, isso deve soar como um chamado. Não é hora de hesitar, é hora de compreender que soberania se conquista
com alianças firmes, com coragem de enfrentar narrativas que tentam pintar como irresponsabilidade aquilo que, na verdade, é exercício legítimo de independência. A América Latina não pode mais ser vista como quintal, e o Brasil, como maior potência da região, precisa liderar essa mudança. A advertência da China aos Estados Unidos, em defesa explícita de Maduro, expõe mais uma vez a fragilidade do velho modelo de dominação ocidental. É um recado claro. Pequim não aceitará mais que Washington trate a América Latina como um laboratório de intervenções e experimentos políticos. Mas há algo ainda mais importante por trás dessa posição. Trata-se da consolidação de um novo eixo de poder, no qual os países do Sul global finalmente se reconhecem como protagonistas. Para a Venezuela, o respaldo chinês é vital, pois significa acesso a investimentos, comércio e, sobretudo, proteção diplomática diante de sanções arbitrárias. Mas o impacto não se limita às fronteiras venezuelanas. Ele ecoa em toda a região, especialmente no Brasil. O país de Lula observa, com atenção e cautela, cada movimento nesse tabuleiro. O governo brasileiro sabe que se os Estados Unidos conseguirem transformar a Venezuela em um novo palco de submissão, o próximo passo será aumentar a pressão sobre Brasília, seja através de narrativas ambientais que tentam limitar a exploração da Amazônia, seja por meio de mecanismos financeiros que amarram a economia brasileira. Por isso, cada gesto da China conta, cada declaração de Putin pesa, e cada decisão de Lula tem um valor estratégico incalculável. A defesa de Maduro pela China não é apenas sobre Caracas, mas sobre todo um continente que luta para não ser esmagado pela hegemonia de poucos. Esse alerta chinês deve ser entendido também como um convite. A América Latina precisa decidir se continuará fragmentada, permitindo que potências externas ditem as regras do jogo, ou se fortalecerá suas alianças internas e suas parcerias no BRICS. Para o povo brasileiro, essa escolha é determinante. O petróleo da Amazônia, os grãos que alimentam o mundo, os minerais que são cada vez mais estratégicos, tudo isso está em disputa. Os que pedem preservação ou respeito ao direito internacional, muitas vezes são os mesmos que patrocinam guerras, exploram recursos de outros povos e sustentam sanções que destroem economias inteiras. A verdade nua e crua é que não há neutralidade. Ou o Brasil assume sua soberania e se alia a quem respeita sua autonomia, ou será arrastado para uma condição de dependência permanente. O gesto da China em relação à Venezuela é um espelho do que pode acontecer com o Brasil. Ou aceitamos a imposição de narrativas externas, ou escolhemos caminhar ao lado de quem nos enxerga como iguais. E aqui entra uma reflexão inevitável. O que está em jogo não é apenas política internacional, mas o futuro de cada brasileiro. Cada decisão tomada hoje ecoará por décadas, definindo se o Brasil será lembrado como um país que se curvou ou como uma nação que ousou liderar. Quando a China levanta a voz contra Trump e defende Maduro, está abrindo um caminho. Mas só o povo brasileiro pode decidir se seguirá essa trilha. A soberania não é negociável. A independência não é concessão. E o futuro não pode ser escrito por estrangeiros. Se você que acompanha esta análise acredita que o Brasil merece decidir por si mesmo, que a América Latina deve falar com voz própria e que o Sul global não deve mais ser tratado como quintal, então compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e torne-se membro. Porque só juntos, fortalecendo uma narrativa que não se cala, podemos resistir à manipulação e construir um amanhã que pertença de verdade ao nosso povo.